Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Que bom tirarmos um tempo para poder estudar a Palavra de Deus, e no vídeo de hoje nós vamos recapitular a primeira lição desse primeiro trimestre de 2024, lição da Escola Sabatina dos Jovens, que trata do assunto liberdade. Então fique comigo até o final, tenho certeza que vai ser uma grande bênção esse vídeo para você. Tudo bem, meus amigos, vamos então recapitular essa primeira lição desse primeiro trimestre de 2024 e o tema dessa semana, o Espírito de Cristo. Aqui nós temos a tirinha que mostra o momento em que Jesus estava sendo preso lá no jardim de Getsêmani e Pedro arrancou a orelha de um dos soldados romanos ali, né? O soldado romano chamado Malco. E aí Cristo restaurou ali a orelha daquele soldado. E do lado está escrito o seguinte: tropa dos que fariam a mesma coisa que Pedro. Então, a lição desse trimestre, ela vai falar bastante sobre a questão da liberdade religiosa e a forma com que nós devemos abordar as pessoas, respeitar, né, a religião das pessoas, a fé que é diferente da nossa. E eu tenho certeza que essa lição ela vai ser muito importante para mim, principalmente porque às vezes a gente acha que para converter uma pessoa é pela nossa força, pelo nosso espírito. Mas a própria lição está dizendo aqui que é pelo Espírito de Cristo. Nós devemos, acima de tudo, respeitar a crença alheia, né? A crença das outras pessoas. E às vezes a gente tem essa dificuldade porque a gente quer impor muitas vezes as nossas ideias, as nossas opiniões, o conhecimento que nós temos da palavra de Deus. E muitas vezes nós achamos que temos a verdade, que a verdade nos pertence, na verdade a verdade pertence a Deus e não a nós, e tudo tem que ser feito pelo Espírito de Jesus. Então só essa primeira lição já foi muito importante para nos dar esse norte do que vai ser abordado durante todo esse primeiro trimestre na lição da Escola Sabatina dos Jovens. O texto bíblico-chave da semana está lá em Lucas, no capítulo 9, versos 43 a 56. Não vai dar tempo da gente ler tudo aqui, não é essa a ideia, mas ali Jesus, de novo, ele predisse a sua morte, né, falando aos discípulos de que ele seria entregue ali nas mãos dos fariseus e dos líderes religiosos. Depois os discípulos eles começaram uma discussão para saber quem seria o maior no reino de Deus, porque a ideia deles realmente era que Cristo estabelecesse um reino temporal, político, né, que ele ocupasse o trono de Davi e que ele expulsasse ali os romanos do território de Jerusalém. E depois a gente tem o episódio de Jesus não sendo recebido pelos samaritanos, e ali os discípulos perguntaram no verso 54, né? Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então aqui a lição ela faz realmente esse paralelo muito interessante de como a percepção dos discípulos estava errada, e aí eles realmente partiram para um viés totalmente errado e equivocado daquilo que era a missão de Jesus. A lição de domingo, ignorando os princípios de Cristo. Aqui está falando um pouco a respeito do Edito de Tolerância de Milão, que foi promulgado no ano de 313 pelo imperador Constantino. E aqui está dizendo que antes desse decreto, aqueles que se recusavam a declarar que César era um deus e jurar lealdade a ele, eram perseguidos, multados, presos, entregues aos leões, crucificados, queimados vivos ou sofriam diversas outras atrocidades. Então, os primeiros séculos ali da fé cristã foi muito difícil. Os cristãos eles não tinham liberdade religiosa, muito pelo contrário. Eles padeciam muitas perseguições e tinham seus bens confiscados porque eles se recusavam a adorar o imperador. Porém, após a assinatura desse edito, no ano de 313, a coisa ela meio que mudou de figura, porque aqui até a lição está dizendo, ironicamente, dentro de poucas décadas, muitos cristãos estariam buscando exercer o controle político e domínio sobre outras religiões, e até mesmo sobre outros cristãos
que tinham crenças diferentes. Então, por isso que a igreja, após a assinatura desse edito, onde o cristianismo foi legalizado e até mesmo ganhou um status de religião oficial do império, a coisa mudou de figura. E por isso que eles ignoraram, então, os princípios de Cristo, onde Jesus ele claramente sempre ensinou para os seus discípulos que não era por força nem por violência que o reino de Deus seria estabelecido na terra. E muitos cristãos hoje têm dificuldade de entender isso. Você veja que, pelo menos nos últimos anos, há uma aproximação muito grande entre política e religião. Existem muitos deputados cristãos, né, a tal da bancada evangélica no Congresso aqui no Brasil, e que querem muitas vezes impor determinados preceitos religiosos, e não é por imposição, né, que o reino de Deus será estabelecido, e sim, como diz lá no livro de Daniel, é uma pedra que será cortada sem o auxílio de mãos. Ou seja, não sou eu, nem você, e nem ninguém, nenhum movimento religioso que vai fazer com que o reino de Deus seja estabelecido. E o reino de Deus não é temporal, não é aqui nessa terra. Essa terra ela vai ser destruída, lógico que depois ela será recriada. Mas num primeiro momento, quando Cristo voltar à terra, essa terra vai ser destruída. E aqui, seguindo em frente na lição de segunda-feira, o espírito dos discípulos. Os adventistas há muito tempo acreditam que liberdade religiosa inclui o direito de o ser humano ter ou adotar uma religião de sua escolha, de mudar de crença religiosa de acordo com a consciência, de manifestar sua religião individualmente ou em comunidade com outros crentes, em culto, observância prática, testemunho e ensino, sujeito a respeitar os direitos equivalentes dos outros. Então, essa declaração está no manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cuja última versão do ano de 2023, do ano passado. E Jesus Cristo é o exemplo perfeito de alguém que tinha o poder de impor e controlar, e ainda assim sempre respeitou a escolha de cada indivíduo de crer ou não, segui-lo ou não. Me vem à lembrança o exemplo do jovem rico. Jesus disse para o jovem rico para segui-lo, né? E o jovem rico recusou o convite de Cristo e Jesus não fez absolutamente nada. Simplesmente deixou com que ele seguisse a sua escolha e virou as costas e foi embora. Então, nós devemos seguir este exemplo, né? Seguir o exemplo de Jesus. E só que o espírito dos discípulos era diferente. Quando Jesus chegou ali em Samaria e não foi recebido pelos samaritanos, o que eles disseram, né? Que Cristo deveria mandar descer fogo do céu para os consumir. Aqui a lição está dizendo, quando experimentamos a rejeição, não há necessidade de invocar fogo do céu ou lançar um ataque, seja físico ou verbal. Jesus nos instrui a simplesmente seguir em frente. É a questão de você sacudir o pó dos pés, né? Jesus disse que quando ele enviou ali alguns discípulos para pregar o evangelho em algumas regiões, ele simplesmente disse isso. Se não os receberem, sacuda o pó dos pés e vão embora. É exatamente isso que nós devemos fazer. Somos embaixadores, somos enviados em nome de Jesus. Então, quando a gente prega o evangelho e as pessoas não aceitam, nós devemos simplesmente seguir o nosso caminho, não devemos forçar nada, né? Afinal de contas, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, é um direito inalienável que Deus deu a cada ser humano. E não sou eu nem você que temos o direito de cercear, né, essa liberdade. Aqui a lição de terça, o que dizer de Elias? Se os discípulos estavam tão errados ao pedir que o fogo celestial consumisse os samaritanos, por que o profeta Elias invocou o fogo do céu em 2 Reis capítulo 1, versos 1 a 16, onde o rei mandou ali alguns homens, né, para falar com Elias, e Elias mandou descer fogo do céu. Então, como que a gente pode entender essa questão, sendo que Jesus, em uma situação, ele repreende os discípulos para não fazer isso, sendo que no Antigo Testamento nós temos, parece que uma situação totalmente inversa. Não seria uma contradição, né? Aqui a lição está dizendo o seguinte, que o contexto das histórias é totalmente diferente. Elias orou pedindo fogo para que o nome de Deus fosse reivindicado em contraste com a adoração a Baal, enquanto os discípulos ficaram irritados porque o povo não os recebeu bem.
Além disso, no sistema de teocracia do Antigo Testamento, Deus às vezes agia em seu papel de juiz e executor por meio de pessoas designadas a ele. Aqui mais embaixo está dizendo que, que o Senhor é o juiz supremo e ele terá, né, a última palavra no caso de uma pessoa, o que é a única coisa que pode confrontar aqueles que sofreram julgamentos injustos nos tribunais terrenos e nas relações humanas. Então, muitas vezes a gente vê que Deus ele agiu assim de forma direta, né? Ele desferiu um juízo direto. Até no Novo Testamento, a história de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, a gente viu que os juízos de Deus foram derramados sobre aquelas pessoas de uma forma mais direta. Porém, isso cabe realmente a Deus e não a nós, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria, o Espírito Santo nos ajuda na compreensão desses textos, porque a gente sabe que a Bíblia é um todo harmônica, né? Ela não há contradição na Bíblia, ela é totalmente confiável. Então uma história não contradiz a outra. É que realmente em algumas situações, aqui a lição está dizendo que no Antigo Testamento, em algumas vezes Deus ele agiu de uma forma mais direta, e no Novo Testamento, num outro contexto, numa outra situação, Deus na sua soberania, ele age de uma forma diferente. Então a gente precisa realmente entender isso, tendo esse equilíbrio nas interpretações. A lição de quarta-feira é o momento hipertexto, onde a gente lê vários textos, inclusive um dos textos que lemos foi justamente o capítulo 1 de 2 Reis. E temos vários outros textos também, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, lá no livro de Gênesis, Apocalipse capítulo 20, verso 9, aí sim, esse já é um texto de juízo, né, de juízo executivo da parte de Deus, onde Deus irá executar os ímpios e o próprio Satanás, fazendo descer fogo do céu. Lá em Apocalipse 20, né, verso 9, diz assim: marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, porém fogo desceu do céu e os consumiu. Então, sim, haverá um momento que todos aqueles que não aceitarem a Cristo, eles receberão a sua recompensa, receberão a sua punição. Porém, isso é uma coisa que é uma prerrogativa que é exclusiva de Deus, né? Então, nós, no contexto dos cristãos dos últimos dias em que vivemos hoje, devemos pregar a verdade com amor, devemos alertar as pessoas também com relação às consequências de rejeitar a Cristo, mas nunca, jamais impor a nossa religião, a nossa opinião através de força, de violência, de agressão verbal. Respeitar sempre, né, a crença oposta, não ridicularizar. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E isso é um esforço que todos nós temos que fazer. Eu mesmo confesso a vocês que também preciso fazer isso, né? Respeitar a religião do nosso próximo. Respeitar opiniões divergentes. As redes sociais, onde você pode se esconder atrás de uma tela, né? Então, eu que tenho esse canal no YouTube, por exemplo, às vezes eu divulgo alguns vídeos e recebo comentários pesados de algumas pessoas, e às vezes dá vontade de você devolver na mesma moeda, responder à altura. Porém, a gente precisa entender que não devemos fazer isso, né? As pessoas, elas têm o direito de expressar a sua opinião, e eu procuro sempre usar uma estratégia que é: ok, eu respeito sua opinião, você tem o direito de vir aqui no meu canal, colocar esse comentário, apenas peço que mantenha o respeito, vou lhe respeitar também, vou respeitar a sua opinião, e vida que segue. E é isso que nós devemos fazer. Então as redes sociais também nos ajudam nesse exercício de você conseguir respeitar a opinião das outras pessoas. A lição de quinta-feira, a demonstração final. O Espírito de Cristo foi demonstrado de maneira mais nítida em sua escolha de submeter-se à crueldade da cruz. Então, Cristo, ele escolheu passar por tudo isso, né? Ele voluntariamente entregou sua vida, não foi forçado a fazer isso, mas ele escolheu se submeter. E aqui a lição está dizendo: o Espírito de Cristo é o completo oposto do espírito deste mundo. O reino dos céus
opera com base em princípios que são contrários aos princípios deste mundo. Jesus estava convidando seus discípulos a renunciar às suas ambições e se juntar a ele em sua jornada de abnegação. Foi isso que Jesus fez, né? Ele abandonou ali os seus palácios celestiais, a sua posição de rei dos reis, senhor dos senhores, e veio aqui a essa terra, viveu uma vida humilde. Até os 30 anos teve um ofício comum, e talvez o dos mais baixos da sociedade ali. Foi submisso aos seus pais, foi obediente a eles, foi obediente à lei de Deus e nunca jamais forçou ninguém a segui-lo. Então Jesus é o nosso exemplo maior. É ele quem nós devemos sempre mirar e focar como o nosso modelo principal. E aqui a lição de sexta-feira, para a gente encerrar aqui a nossa primeira recapitulação deste ano. Textos de Ellen White: nenhuma submissão forçada. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço de amor. E o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade, né? Aquilo que a gente comentou agora há pouco a respeito de Jesus, que foi o nosso grande exemplo ao se entregar na cruz do Calvário para morrer por nós. Não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Satanás e pessoas movidas por seu espírito é que procuram forçar a consciência. Então, aqueles que procuram forçar a consciência estão do lado, na verdade, de Satanás e não do lado de Cristo. E aqui um último texto diz o seguinte: todo ser humano pertence a Deus nos aspectos físico, moral, mental e espiritual. Cristo morreu para redimir a todos. Nada pode ser mais ofensivo ao Senhor do que, por meio do fanatismo religioso, causar sofrimento àqueles que foram adquiridos pelo sangue do Salvador. Nós vivemos em tempos em que o fanatismo religioso é uma constante, no mundo em que vivemos. Principalmente essas redes sociais em que as pessoas vão ficando isoladas em bolhas. E essas bolhas elas vão ficando cada vez mais extremistas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é sempre bom a gente conversar com pessoas, dialogar com pessoas de outras religiões, procurar entender o ponto de vista deles. Fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez em Atenas. Quando ele pregou o evangelho ali em Atenas, por dentro ele se revoltou em face da idolatria que aquele povo tinha, adoravam vários deuses, mas ele respeitou a crença deles. E ele procurou estabelecer uma linha de diálogo. E, ao fim e ao cabo, o objetivo dele era pregar o evangelho. E ele pregou, né? Ele falou sobre Jesus Cristo. Uns ridicularizaram, outros zombaram. E, por fim, Paulo seguiu o seu caminho. Algumas pessoas aceitaram Jesus como Salvador, pessoas importantes ali daquela cidade, daquela comunidade. E outros rejeitaram, zombaram daquilo que Paulo estava pregando. Mas é muito interessante a gente ler também Atos capítulo 19, que ali nós temos também um bom exemplo de como utilizar ali uma boa estratégia de abordagem, sempre com respeito, né, para pessoas que têm uma crença totalmente diferente da nossa. Então que você continue estudando a Palavra de Deus, continue estudando a lição da Escola Sabatina desse trimestre, tenho certeza que vai ser muito proveitosa. E caso você não é inscrito aqui no canal Cidadão Celestial, fica o convite para que você se inscreva e acompanhe os nossos vídeos de estudo da Palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.